Hoje é o dia 1 desse vlog de leitura, onde eu estarei lendo nada mais nada menos que Orgulho e Preconceito. Já pensei que a Lídia foi fazer isso, mas na moral, se os dois não acabassem juntos, eu ia culpar muito o Mr. Darcy. Muito ansiosa por hoje. Essa ideia, assim, não foi muito aleatória, como eu sempre falo, foi um pouco planejada. Orgulho e Preconceito tá na minha TBR de 2024 e está na minha TBR de setembro. E antes que setembro acabe, eu preciso acabar esse livro. Hoje é dia 27. Então eu tenho até o dia 30 para acabar de ler esse livro. Esse é meio que um desafio de 3 a 4 dias lendo ele. Fiz uma separação de 3 dias, mas caso haja alguma coisa, o quarto dia fica como bônus. A missão de hoje é ler 150 páginas desse livro. Vou atualizando vocês nesse decorrer dos 150 ou logo depois que eu acabar as 150. Então é isso, vamos pro vídeo. Pode estar um barulho porque a minha mãe tá cozinhando, então vai estar um barulho de faca, tipo... E também pode ser o ventilador, mas eu tive que gravar desse jeito, gente, porque eu tava gravando com a câmera traseira e tava dando um BO, que a luz tava, tipo assim, estourando na minha cara, então eu vou ter que gravar assim pra ter certeza que a minha cara não tá estourada. Vamos falar agora sobre algumas opiniões que eu tenho sobre esse livro. A linguagem, ótima. Jane Austen tá conseguindo carregar esse livro, e apesar de ter lido 154 páginas, parece que eu só li 50, porque parece que eu tô na história, sabe? Técnica ou estratégia, mas alguns capítulos, eles não são muito grandes, não passa de 20, tá, minha gente? Não passa de 20. Mas alguns capítulos tem, por exemplo, 15 e o outro pode ter 5. Às vezes eu digo assim, nossa, eu vou depois que esse capítulo acabar. Aí é 15. Aí eu digo, nossa, demorou, né? Aí, não, quando esse capítulo acabar, acaba em 5 páginas, eu digo, não, vai ser no próximo. Tá sendo ótimo. Eu descreveria a Jane Austen uma escritora refinada. Eu não acho que ela é muito robusta ou muito culta. Eu não sei se isso é devido aos tradutores, que facilitam a leitura, mas é muito leve. E eu digo refinada e fina na questão de, tipo assim, se alguém chegar na sua casa e você pode oferecer uma bebida, alguns escolhem água, alguns escolhem café. Mas com certeza a Jane Austen escolheria um chá. Essa é a minha descrição sobre ela. E outro tópico que eu queria falar é que eu percebo que essa história, ela tem arcos. Arcos de introdução. Temos o arco da Jane, que é a irmã mais velha. Temos o arco do primo Collins, né, daquele da carta que eu falei que vai herdar a casa e que agora está tentando se casar. E acredito que o arco entre a Elizabeth e o Miss Darcy ainda não começou de fato. Ainda está nesse período de se conhecer, de ter opiniões diferentes um do outro, sem ao menos ter um diálogo. Então, eu sinto falta de mais cenas sobre ele, mas eu entendo que em 150 páginas a gente sequer chegou, acho que no 40% do livro, tá nessa coisa de construção, né, ou construção do enredo. Então sim, eu entendo porque ainda não tem muita cena entre eles, mas eu sinto falta, porque assim como a Elizabeth, eu quero saber mais sobre ele, quero saber mais o que ele acha sobre ela. E é isso, gente. Eu tô gostando. Hoje já é o dia 2, como vocês obviamente estão percebendo. E a missão de hoje também é ler 150 páginas. Então lá pra página 300, 310, a gente se vê. Ok,
Claramente nós temos uma confissão aqui. Eu estou totalmente na página 214, no capítulo 34. E o que foi isso? Gente, o Miss Darcy, de repente, se declarou pra ela. Tipo, ela chutou ao balde. Literalmente, ele disse, lutei em vão. De nada adianta. Meus sentimentos se recusam a se deixar dominar. A senhorita deve me permitir lhe dizer o quanto eu a admiro e a amo ardentemente. Claramente, ele rodou muito pra falar isso. Gente, ele tava, tipo, trombando com ela, acredito que propositalmente, durante as caminhadas, e sempre tava buscando ter assunto pra conversar com ela. E pior, eu tava até gostando dessa dinâmica, porque eu tava sentindo que ela tava, né, assim, dialogando mais com ele. Gente, porque convívio é tudo. E ele não é uma pessoa de convívio, então assim, né, já era um passo a mais. Além do fato que a Charlotte, a amiga dela, ficou jogando na cara dela toda vez que ele só foi visitar ela por causa da Elise. E ela ficou, não, claro que não. É claro que sim, era óbvio que era por causa disso. Mas eu ainda estou incrédula. Porque eu não consigo aceitar o fato de que ele simplesmente jogou na cara dela. Que tipo assim, eu te amo. E eu ainda não li nada depois dessa frase. Então assim, estou esperando uma confusão, uma descrença da Elizabeth, claramente. E não sei o que pensar. Eu claramente ficaria surpresa. Eu só não sei como a Elise vai estar. Ainda tô em choque. Nossa, velho, não, calma. O mais louco disso é que eu tô em exatamente 50% do livro. E isso vai acontecer agora? Do nada ele xingando o parente, xingando não, mas tipo assim, ofendendo a família dela, tipo assim, cara, tu acabou de se confessar, se escolhe, se decide. Lição do dia 2 completa. Eu li 188 páginas ontem à noite. A gente acabou finalmente, eu ouvi a confissão, né? Eu gravei ontem. E, gente, eu tô achando muito interessante o fato de que, sim, houve mais romance que eu pedi, o Mr. Darcy apareceu mais, mas eu tô achando muito interessante o plot. E eu tô tão dividida entre mim que eu não sei se eu quero logo que eles fiquem juntos, porque só falta se assumir, né? Porque diante de tudo que já aconteceu, só faltam assumir e assinar o casamento. Mas o plot de todo, assim, né, do Mr. Wickham tá top. Mas por que a bendita Lídia foi fazer isso, velho? Na moral. Eu, como irmã mais velha, eu sinto na pele que a Elizabeth tá sentindo. É uma mistura de decepção com eu já sabia, com eu poderia ter feito alguma coisa, com não é minha culpa, enfim, um misto de emoções. Eu não pude falar antes porque hoje é domingo, eu fui pra escola dominical. Aí talvez eu vá pro domingo, pro culto à noite, então eu não tenho certeza se eu vou acabar hoje esse livro, né? Porque faltam o quê? Faltam menos de 50 páginas, 150 páginas, acho que faltam 100 páginas só, 110, 100, e a missão de hoje é ler 100 páginas. Então, gente, inclusive, além disso, eu vim aqui para lembrar vocês que eu não comentei sobre o Wickham e a Lydia, todo esse belzinho, o acordo que ele fez, ele tá cobrando muito pouco. Pra um cara muito pobre, que tava devendo a todo mundo, que pagava fiado a todo mundo, que enganou todo mundo, ele tá pedindo muito pouco. Então, o que é que eu acho, assim? Eu acho que o Mr. Darcy tem dedo nisso, porque além do fato de que ele tinha, assim, tinha falado com a Elizabeth sobre a família dela, né? Tipo assim, tipo, mas sua família é, tipo, humilhante, dá vergonha. E isso ser mais um potencial que pode afastar a probabilidade dele se casar com ela, ele pode estar, além de ajudar ela, né, tirar essa preocupação dos ombros dela, também facilitar para que eles dois fiquem juntos, pagando ao cara e fazendo com que ele aceite esse acordo por bem ou por mal. Ele pode estar até, tipo, ameaçando ele a contar para todo mundo, para geral, o que que ele estava fazendo, planejando para acabar com a vida dele, né? Tipo, com a reputação dele.
Mas, ou simplesmente ele simplesmente pagou, porque o cara é muito rico, né? Então ele simplesmente pode ter pago todas as dívidas e agora o cara tá cobrando bem pouquinho pra, né, ficar bem amoadinho. Eu acho que é isso, só um adentro, só um adentro. Sabia, eu sabia. Eu sabia. Então, galera, antes de eu terminar o livro, acabou que está faltando apenas 10 páginas. Exatamente, 10 páginas. Só que Maria Gabriela precisa ir pro culto, né? Então, assim, pra eu não me atrasar, que falta 10 minutos pra sair de casa, enquanto eu arrumo o cabelo, eu vou tentar conversar com vocês. Pra resumir, a gente teve aquela cena que eu falei, que sim, o Mr. Darcy tinha alguma coisa a ver, tinha o dedo dele ali, naquele acordo com a Lydia. Claramente, gente, isso era óbvio, tá? Mas ainda tava torcendo pra uma confirmação. Depois disso, a gente teve finalmente o reencontro entre a Jane e o Mr. Bringley, enfim. Gente, se esses dois não acabassem juntos, eu ia culpar muito o Mr. Darcy. Me desculpe. Mas eles, obviamente, eles podiam ser românticos, tolos, enfim, influenciáveis. Porém, eles se gostavam. Então, se eles não terminassem juntos, eu ia bater nele. Eu não ia perdoar ele. Sério. Mas enfim, no final deu tudo certo, eles acabaram juntos. E aí, a Lady Catherine, ela ousou mesmo ir na casa da Elizabeth, confrontar ela e dizer que não, que o Mr. Darcy já era da filha dela e que ela não tinha o direito de se casar com ela. Adorei os fechos que a Elizabeth deu nela. E além de dar fecho, se recusou a responder todas as perguntas da mulher, o que eu achei muito bem feito, porque o que essas pessoas querem é que a gente bata de frente e desça no nível delas. Mas Elizabeth foi esperta e continuou uma lady como sempre. E eu tenho certeza que o Mr. Darcy se apaixonou mais ainda por ela depois que ele descobriu. Tanto é que sim, ele vai pedir ela em casamento. Meu Deus! Não aconteceu nenhum pedido oficial ainda, mas eles já, né, se combinaram de conversar com a mãe dela e com o pai dela sobre o casamento e eu cheguei nessa parte aí. Então essas 10 páginas que faltam, provavelmente é isso, é eles pedindo em casamento. Então vou dar algumas, assim, opiniões só depois que eu ler as 10 páginas, amanhã quando eu for assistir o filme. E é isso, galera. Tô muito feliz. Mas ainda assim eu senti falta ainda um pouco de mais interação entre eles dois. Senti que o romance foi extenso, senti. Não senti que foi muito lento, eu acho que o pace foi considerável. Eu acho que a Jane, ela deu uma atenção maior pro plot e pro romance das outras irmãs, mais do que pra Elizabeth, sabe? Porque eu acho que ela quis construir mais a personagem Elizabeth do que propriamente dito o romance entre ela e o Mr. Darcy. É isso. Volta amanhã. Oi, gente, então, finalmente eu terminei Orgulho e Preconceito e eu tenho algumas opiniões que mudaram, sim, em menos de 24 horas. Eu posso não ter aproveitado muito bem essa leitura, mas a culpa é inteiramente minha por ter expectativas sobre o filme e eu coloquei essas expectativas do filme no livro, sem saber, na verdade, o filme não é completamente fiel ao livro. O que você quer dizer, Mayara? Que eu percebi, né, pelo pouco conhecimento de cenas sobre o filme, que o filme iria focar o lado romântico, literalmente falando, a interação e o relacionamento entre os dois não, a protagonista e o Mr. Darcy. Porém, aqui, como eu já tinha comentado sobre o plot, o enredo do livro, não era sobre eles dois, e sim principalmente sobre a personagem. Encarava toda a situação econômica, a situação social da família dela. Obviamente, a Jane Austen, como eu falei, ela era a Machado de Assis naquela época, então ela via pequenas coisas que poderiam ser banais e casuais hoje em dia, mas ela fazia ser uma coisa que tinha entretenimento. Por exemplo, toda a dinâmica dentro de casa das irmãs, da Elizabeth, da senhora Bennet, do senhor Bennet, podia ser algo que poderia ser cortado num filme ou numa série. Porém, aquilo não era só uma questão de comédia, não era algo só cômico, mas tinha uma crítica ali. Por exemplo, o fato de Sr. Bennet, que era o homem da casa, preferir ficar lá na biblioteca dele, sentado, fazendo absolutamente nada, seria antigamente uma coisa mais feminina de se fazer. Eu sou dona de casa, eu gero filho e não faço absolutamente nada, porque eu tenho uma cozinheira, eu tenho alguém para lavar os pratos, tem alguém para varrer a casa, então eu literalmente só leio e bebo chá. Nesse caso, quem estava fazendo isso
era o pai. Quem estava fazendo, tipo, quem estava indo aos bailes, quem estava fazendo com que as filhas se casassem e tudo mais, era a senhora Bennet, que nesse caso estava fazendo o papel masculino daquela época. Então, essas situações, assim, comuns ou que seriam consideradas banais e que era muito clichê, que poderia ser cortado, não era para ser cortado, porque essa é a graça, esse é o ponto principal de Orgulho e Preconceito. E eu fiquei lendo porque no final, enquanto acabava, eu ficava dizendo: o casamento começa, Orgulho e Preconceito acaba. Por quê? E por que isso é tão aparente nos dias de hoje? Porque aqui você vê que rola toda uma tensão, um suspense entre o relacionamento deles dois. Mas a partir do momento que eles se casam, é, pelo menos a Elizabeth disse que garantiria que seria feliz. Ali acabou. Para onde Mr. Darcy for, a Elizabeth vai. Ela não vai ter mais a independência dela que ela. Ela não vai ter mais a independência que ela tinha desde o início do livro, de tipo assim, de se decidir casar por amor, de fazer o que ela bem entendia, de falar o que ela bem entendia, porque agora ela tá casada com o Mr. Darcy. Então, assim, eu quero morar, eu quero viajar para tal lugar. Tá, mas o seu marido permite? Tá, mas o seu marido quer? Já não tem mais. E essa característica da personagem era muito presente nela. Então, sim, todo o romance, que eu quero dizer, o romance, a história de Orgulho e Preconceito, que girou em torno do caráter e da personalidade da Elizabeth, acaba assim no casamento. Então, faz total sentido o livro acabar no casamento. O que, que a gente sente falta? É desses romances modernos, que os personagens brigam, ficam juntos, se separam. Aí depois, tipo, sei lá, fazem o que bem entendem, aí se beija, aí se relaciona, aí trai. E depois de tudo isso acontecer, no final, ou é feliz para sempre, ou nunca mais vou te ver. E aqui não. Por quê? A gente sente falta porque não tem tudo isso, não tem isso. Primeiro, porque a época não permitia. Segundo, porque esse romance moderno surgiu a partir disso aqui. A partir do momento de que, sim, os livros acabam quando o casamento acontece. Porque tudo isso que aconteceu, essa traição, esse namoro aqui, namoro cá, beija ali, beija cá, beijo tal pessoa, beijo X pessoa, isso não vai acontecer no casamento. Pelo menos não era para acontecer. Sim, eu gostei. Sim, eu vou ver o filme. Mas a minha avaliação, eu acho que seria 4,2. Não existe 4,2. Então, 4,25. Não é 4,5 por quê? Porque, como eu disse, essa quebra de expectativa, enquanto eu lia, pode ter prejudicado algumas páginas aí, né, o meu entendimento do porquê eu estava me frustrando com algo que não me foi prometido. Quando eu li o livro, ninguém me prometeu. Parece aquela música, né? Ninguém me prometeu um mar de rosa, ninguém me prometeu altos beijos, altas tensões, ninguém me prometeu isso. Quem quis foi eu, quem estava procurando isso fui eu. Mas eu procurei no livro errado, porque esse livro não é sobre isso. Então, sim, o livro é bom, mas não vá ler ele achando que ele é mais um romance do tipo ali Weaselwood ou Sarah, claramente não Sarah J. Maas, mas tipo, não se compara, tá, minha gente? Não se compare. Se você quer ler algo vibe Machado de Assis, porém, esteticamente falando, Bridgerton, esse é o livro pra você. Eu fui tão nua e crua no final desse vídeo que na verdade não foi nem um final digno. Então eu voltei aqui pra pelo menos falar com vocês. Sim, eu ainda não assisti o filme, mas talvez tenha alguns clipes bônus no final do vídeo. Eu reagindo ao filme, falando sobre as cenas que eu achei que ia aparecer, ou falando sobre cenas que apareceram e eu fiquei feliz ou triste porque apareceram. Minha cabeça não tá mais tão pequenininha como era antigamente. Vai depender. Receio que o senhor e a senhora Collins foram à cidade cuidar de negócios. Um ótimo negócio entregando ao Sr. Collins. Acredito que sim. Ela não poderia manifestar sua nobreza de maneira mais gentil. A cara dele. Deseja tomar um chá? Não, obrigado. Não. Bom dia, senhorita Elizabeth. Foi um... Oxi, ele não falou não. Então não é agora. Darcy. Coitada. Eu não faço ideia. Esses dias passados tem sido um tormento. Vinha Rosings com o objetivo de vê-la. Tinha que vê-la. Luto contra meu bom senso, as expectativas de minha
família, a inferioridade de sua senhora, minha posição nessas circunstâncias. Do nada! Aquelas de lado pedir que dê um fim à minha agonia. Eu não compreendo. Eu É tão engraçado quanto no livro. É muito aleatório. Véi, tem chuva em tudo. Senhor, eu aprecio a luta pela qual tem passado e sinto muitíssimo pela dor que lhe causei. Todas as músicas, sem exceção, são bonitas. Todas. Olha esse piano. Incrível. Mas eu espero que esse tenha sido um bom vídeo pra você que não sabia exatamente nada sobre Orgulho e Preconceito, assim como eu, ou você que já tinha lido, já tinha assistido e só queria saber se a minha opinião fosse parecida com a sua ou não. Mas eu acho que é muito importante essa quebra de expectativa sobre algumas ideias erradas ou conceitos errados que a gente tem sobre o livro antes de ler, porque eu sei que com essa onda de informação que o TikTok traz de coisa errada ou fake news ou constrói uma ideia errada, um conceito errado sobre a ideia principal que o autor quer colocar no livro, faz toda a diferença na hora da leitura. Eu posso citar vários exemplos aqui, o principal seria Colin Hoover, né, onde o pessoal pega um assunto e o jeito que se constrói uma publicidade ou um marketing sobre aquele livro pode sim mudar o jeito que eu e você olha para um livro antes e depois que lê ele. Então eu vou repetir, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado a você a quebrar essa expectativa, você que estava pensando em ler, ou você que já leu, mas não tinha esse pensamento, e você que não queria ler, mas talvez agora queira ler Orgulho e Preconceito. Vejo vocês no próximo vídeo, um beijo e um abraço, tchau!